das coisas que vai acabar conosco são as dores internas, são as feridas emocionais. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Ricardo Chimbwa e você está no nosso programa Okusapela. Hoje eu vim falar sobre um tema que tem chamado muito a minha atenção. Feridas são reais. Infelizmente nós vivemos numa sociedade que anda preocupado com muitas coisas. Alguns estão preocupados com a sua saúde física e esquecem-se de tratar aquilo que é mais importante, a sua saúde interior. Eu gostaria de falar de feridas. Quando nós definimos feridas, estamos a falar de lesões que são causadas no nosso corpo, de diferentes tamanhos, alguns pequenos e outros grandes. Mas quando nós falamos de feridas internas, estamos a falar de dores emocionais que são causadas por experiências negativas, que são causadas por rejeições, que são causadas por perdas, que são causadas por experiências negativas que talvez vivemos durante a nossa infância. E essas feridas podem afetar diretamente o nosso comportamento, podem afetar a nossa forma de estar e a nossa forma de viver. E existem três formas principais de como lidar com essas feridas. Primeiro é reconhecer e aceitar. Infelizmente, a maior parte das pessoas que têm feridas emocionais não conseguem admitir que eles têm esse problema. Uma das principais soluções é você admitir que você tem. E só admitindo fica mais fácil tratar. A segunda seria procurar a ajuda de um profissional. Infelizmente, as pessoas feridas dificilmente eles procuram partilhar as suas dores com outras pessoas, com terceiros. E algumas por justa razão. Por quê? Porque eles têm medo de que ao partilhar esse problema sentirão-se expostos. Mas você pode procurar alguém de confiança e partilhar o teu problema. E o terceiro é trabalhar na cura interior. Através da oração, buscando ajuda na palavra do Senhor, você pode haver restauração através das feridas que você tem. Por isso, eu gostaria de partilhar através de uma história que nós podemos encontrar no livro de 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23, que diz o seguinte: Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, preparou o jumento, levantou-se e foi para casa e para a sua cidade e deu ordem, ou seja, preparou a sua casa, se enforcou e morreu e foi sepultado. A Bíblia conta a história de Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Aitofel era conhecido por sua sabedoria. Aitofel era conhecido por muitos por conta da sua ousadia, por conta da capacidade de usar a inteligência que ele tinha, e até alguns associavam a voz de Aitofel como a voz de Deus. Mas Aitofel tinha um problema, era uma pessoa ferida. A Bíblia conta que Aitofel, segundo a história, era avó de Betseba. Betseba, que passou a ser esposa de Davi, aquela que Davi pecou, aonde Davi tirou a vida do seu próprio marido. Aos nossos olhos, Davi tinha ferido apenas a Betseba, mas aos olhos de Aitofel, Davi tinha o ferido. E Aitofel guardou aquela ferida, guardou aquele ressentimento para ele mesmo. E Davi convivia com Aitofel, mas Aitofel estava à espera apenas de uma oportunidade para poder se vingar daquilo que Davi fez com a sua neta. Por isso, muito cuidado. Nem todo mundo que está ao nosso lado está ao nosso lado por estar ou para nos ajudar. Muitos deles estão lá à espera de uma oportunidade para nos fazer cair. Aitofel comia na mesma mesa que o rei. Aitofel sentava na mesma mesa que o rei. Aitofel andava com o rei. Mas Aitofel, os desejos do seu coração, os planos do coração de Aitofel eram para poder vingar aquilo que Davi havia feito com a sua neta. Muitas das vezes nós ferimos pessoas, não só aquelas que estão no nosso lado, mas também as famílias. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Infelizmente nessa vida, nós todos estaremos nessa posição, ou de ferirmos alguém, ou de nos ferirem. Então precisamos estar preparados para isso. Se você já feriu alguém e você se lembra dessa pessoa que você feriu, tome coragem, se desculpe, peça perdão.
Aitofel, infelizmente, viveu com isso durante muito tempo. E a Bíblia diz que Deus havia castigado a Davi por conta do seu pecado com Betseba. Então, Absalão, seu próprio filho, decide se rebelar contra o seu próprio pai. E Aitofel, aquele que outrora era conselheiro de Davi, então decide mudar de lugar. Passa a ser conselheiro de Absalão com o objetivo de destruir completamente a vida de Davi, aquele com quem um dia comeu, com quem um dia partilhou a mesa. A Bíblia diz que foi através do conselho de Aitofel que Absalão se deitou com as mulheres de seu próprio pai em asta pública. Veja o que alguém, uma pessoa que comia consigo, foi capaz de fazer. Mas a Bíblia diz que num belo dia, Aitofel foi para aconselhar Absalão e o conselho de Aitofel não foi validado. E Aitofel sente-se mais ferido ainda só porque o seu conselho não foi validado. Será que você já se colocou nessa posição só pelo fato de que a tua ideia não foi validada no trabalho? Você se sente ferido. Na igreja, você se sente ferido. A tua ideia não foi validada no seio da tua família, você se sente ferido. Não foi diferente com Aitofel. Aitofel sentiu-se ferido porque o seu conselho não foi validado. Não é simplesmente a ferida que me traz neste vídeo, mas foi o que essa ferida causou. A Bíblia diz que Aitofel saiu daquele lugar, subiu no seu próprio carro, andou pela sua cidade, preparou o seu negócio, colocou em ordem a sua casa, mas a Bíblia diz que o fim de Aitofel foi tirar a sua própria vida. Por quê? Porque Aitofel estava ferido. Por isso, minha querida irmã, meu querido irmão, essas feridas que você tem guardado no teu coração, muito cuidado, não te levarão absolutamente em lugar algum. Deus não quer que você conviva com essa dor. Muito pelo contrário, Deus quer te curar. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, que o Senhor quer curar as nossas feridas, que o Senhor quer tratar das nossas feridas, que o Senhor quer tratar das nossas dores. E a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, que só o Senhor cura os quebrantados de coração. Aitofel, infelizmente, não viu Cristo, não viu Deus como sua solução. Aitofel sentiu prazer de viver. Se a Bíblia está a dizer que Aitofel subiu no seu próprio carro, existem pessoas que conduzem, mas estão feridas. A Bíblia diz que Aitofel passou pela sua cidade, ou seja, a posição de Aitofel não lhe colocou a parte de ele ser um homem ferido. Então as feridas não vão depender da sua condição social, as feridas não vão depender da sua condição acadêmica, as feridas virão um dia. Por isso se prepare, mas quando as feridas chegarem, que não seja motivo para você desistir de você mesmo, desistir dos teus negócios, desistir da sua família, desistir daquelas pessoas que te amam. Lembra-se que existe um Senhor chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e esse sim quer aliviar o teu coração, quer aliviar a tua alma, esse se importa verdadeiramente com você. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, que Jesus foi ferido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, sempre que alguém nos ferir, nós precisamos nos lembrar que Cristo já nos sarou. E muitas das vezes as pessoas nos ferem e nós achamos que é de forma intencional, mas nós não somos juízes para julgar se é intencional ou não é intencional. Jesus também foi crucificado, mas quando ele estava crucificado naquela cruz, ele olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes nós achamos que as pessoas sabem o que estão a fazer, mas não sabem realmente aquilo que estão a fazer. Por isso, as feridas lança para o Senhor, porque Ele mesmo diz: vinde a mim, todos pois que estás cansado e sobrecarregado, e o Senhor promete o alívio. Por isso a minha mensagem para você: não seja como Aitofel, que por conta das suas feridas decidiu abraçar a vingança, por conta das suas feridas deixou de sentir prazer de viver e decidiu tirar a sua própria vida. Então Deus abençoe, não desista, Deus te ama. Oxapela.